Oi, gente, bem-vindos de volta, mais uma aulinha de matemática. E hoje estou trazendo para vocês o termo geral da progressão geométrica. Só que, antes da gente falar do termo geral da progressão geométrica, eu quero recapitular um pouquinho do que a gente viu na nossa última aula, que a gente viu o que é progressão, viu a classificação de uma progressão. E aí, como muita gente perdeu essa aula, né? Só tinha 3 ou 4 pessoas presentes, então eu vou recapitular para a gente assim dar seguimento. É uma aula que não vai ser muito longa, né? Vai ser uma aula curtinha. E na sequência a gente já vai fazer as atividades propostas, tá? Que eu não passei atividade, então vocês aproveitaram aí bastante do tempo livre de vocês essa semana, esse fim de semana aí prolongado. Então, o que é uma progressão geométrica, né? Primeiro, a progressão geométrica, comumente conhecida como PG, é uma sequência numérica, logicamente, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante que nós chamamos de razão. E essa razão, ela é representada pela letra Q de quociente. E por que pela letra Q de quociente? Porque para a gente obter a razão de uma PG, nós efetuamos uma divisão. E o resultado de uma divisão fica no quociente, é o quociente, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma progressão geométrica. Aqui, ó, 1, 2, 4, 8 e 16. Essa constante, a razão já está dizendo, é uma constante. Por quê? Se for uma progressão geométrica, essa razão ela vai se manter a mesma, ela não vai alterar, ela não vai mudar, entendeu? Então, por exemplo, aqui, se eu dividir 2 por 1, que é o seu antecessor, vai dar 2. Se eu dividir 4 por 2, que é o seu antecessor, também dá 2. Se eu dividir 8 por 4, que também é o seu antecessor, vai dar 2. Se eu dividir 16 por 8, que é o seu antecessor, também vai dar 2. Então, esse 2 aqui é a razão da PG. Ela é constante. Cada PG tem a sua razão, e essa razão ela não altera de um número para outro. Se alterar, você já sabe, não é uma progressão geométrica. E aí aqui nós temos, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo ou enésimo termo. Uma PG, ela pode ser finita e pode ser também infinita. E aqui vem a classificação, né? Nós vimos que para classificar uma PG em crescente ou decrescente, nós precisamos observar o primeiro termo e precisamos observar a razão. Só não precisamos fazer essa observação quando ela é estacionária ou constante, ou quando ela é alternante, porque já fica à vista dos olhos isso. Então, não precisa de muita coisa. Então, olha, essa progressão aqui, ela é uma progressão crescente de razão 2. E aí, dentro daquela classificação que nós estudamos, além de observar que os valores estão aumentando, tem a regrinha que me explica por que ela é crescente. E aqui, por que ela é crescente? Porque o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. Né? Então, ó, quando o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1, você tem uma PG crescente. Essa aqui, 16, 8, 4, aqui também está visível que é uma PG decrescente. E aqui, a razão dessa PG é a fração 1 sobre 2. Então, quando o primeiro termo é positivo e a razão é uma fração, nós temos uma PG decrescente, tá? Então, olha, se o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1, ela é crescente. Se o primeiro termo é positivo e a razão é uma fração, ela é
decrescente, tá? Aí a gente tem aqui a PG constante ou estacionária, que é aquela onde a razão é igual a 1, e você observa que essa PG ela é estacionária porque é o mesmo número que se repete. Todos os elementos dessa PG são iguais. Então, aí eu sei que ela é estacionária, né? Ou constante. E a PG alternante é aquela que os sinais alternam, né? É aquela PG que a razão é negativa, tá? Então, quando você tem uma PG de razão negativa, ela será uma PG alternante. E sendo alternante, um termo dá positivo, o outro dá negativo. Um dá positivo, o outro dá negativo. Então, é simples também para você observar, tá? Aqui a gente chega no conteúdo de hoje, que é termo geral da PG, tá? Primeiro a gente vê aqui quais são os elementos de uma PG e depois a gente vê a fórmula do termo geral da PG. Então, veja, essa aqui é a nossa PG, do início da exposição, né? 1, 2, 4, 8, 16. Nessa PG, o primeiro termo é 1, o segundo termo, A2, é 2, o terceiro termo, que é A3, é 4, o quarto termo, 8, e o enésimo termo, ou último termo dessa PG, que é, no caso aqui a gente não tem, a gente tem o quinto termo, que é 16, mas aqui, como ela é uma PG infinita, vocês estão vendo aí as reticências, né? Sendo infinita, a gente não tem aí o último termo. Mas aí, os elementos da PG, a gente tem, ó, A1, A2, A3, e aí vai até chegar em AN, que simboliza o último termo da PG, e a gente chama de enésimo termo da PG. A razão, qualquer valor multiplicado, se eu pego qualquer termo, multiplico pela razão, eu obtenho o próximo termo da PG, né? A gente viu. Por exemplo, a razão aqui ela é 2. Então, se eu pego 1 vezes 2, se eu pego o primeiro termo vezes a razão, dá o segundo. Se eu pego o segundo termo, multiplico pela razão, dá o terceiro. Se eu pego o terceiro termo, multiplico pela razão, dá o quarto. Se eu pego o quarto termo, multiplico pela razão, dá o quinto. E assim sucessivamente. Tá? Daí é que a gente faz a dedução, né, da fórmula do termo geral da PG. Então, essa aqui é a nossa PG inicial. A gente já sabe que a razão dela é 2. E aí eu acabei de dizer para vocês, né? Se eu pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, dá o segundo. Então, tá aqui, ó. A2 é igual ao primeiro termo vezes a razão. A razão aqui só apareceu uma vez. O terceiro termo, que é o 4. Aqui a razão já vai aparecer duas vezes, ó. A1 vezes a razão dá o segundo termo. Segundo termo vezes a razão dá o terceiro. Então, aqui a razão já apareceu duas vezes. Então, o terceiro termo é igual ao primeiro vezes a razão que já apareceu duas vezes. Então, por isso, expoente 2, tá? O quarto termo, olha, do primeiro termo para eu chegar até o quarto, quantas vezes eu já multipliquei a razão? 1, 2, 3. Então, o quarto termo ele é igual ao primeiro termo vezes a razão 3 vezes. Esse 3 aqui fica no expoente, porque aí é uma potência, né? Ela foi multiplicada por ela mesma, 1, 2, 3 vezes. Então, isso aqui sempre vai acontecer, tá? E aí, daí a gente vem para essa fórmula aqui, olha. Essa aqui é a fórmula do termo geral da PG. AN, enésimo termo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1.
Então, se aqui o valor de N é 2, 2 menos 1, 1. Se aqui o valor de N é 3, 3 menos 1, 2. Se aqui o valor de N é 4, 4 menos 1, 3. Então, o expoente aqui da razão, é uma unidade inferior ao índice do termo considerado. Então, se eu quiser, por exemplo, determinar o centésimo termo de uma PG, aí, de forma abreviada, o centésimo termo ele vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 99, que seria 100 menos 1, tá? Então, esse expoente é sempre uma unidade inferior ao índice do termo considerado. É lógico que se você quiser ficar usando a fórmula completa, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Mas se você entender que esse expoente aqui é uma unidade menor do que esse, você já vai escrever as fórmulas sempre abreviadas, e aí o seu cálculo vai ser mais rápido, tá? Olha aqui como é que a gente aplica essa fórmula. Determine o oitavo termo da PG, 5, 10, 20 e por aí vai. Qual é a razão aqui dessa PG? Aqui, gente, a razão era para ser um 2, viu? Isso aqui é erro de digitação. Então, a razão, eu pego 10 dividido por 5, vai dar 2. Ou 20 dividido por 10, também vai dar 2. O primeiro termo é 5. Eu quero o oitavo termo. Então, a fórmula do termo geral, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. No lugar de N fica 8, então A8 é igual a A1 vezes Q, 8 menos 1 vai dar 7. Né? Então, por isso a gente escreve aqui de forma abreviada, ó. Então, A8 vai ser igual a A1 vezes Q elevado à sétima. O valor de Q é 2. O valor de A1 é 5. Então, aqui, nessa expressão, isso aqui é como se fosse uma expressão numérica, tá, gente? E aí, numa expressão numérica, antes de multiplicar, eu resolvo as potências. Então, antes de pegar aqui 5 vezes 2 à sétima, primeiro eu calculo quanto é 2 à sétima. 2 à sétima é 128. Aí eu multiplico 5 vezes 128, 640. Então, o oitavo termo dessa PG é 640. Vejam que aqui na PG, a gente precisa saber potenciação. Precisa saber propriedade de potência, precisa saber divisão, né? São pré-requisitos aí para esse conteúdo. Se você não souber potência, vai ter muita dificuldade aqui para resolver os problemas envolvendo PG, tá? Então, é bom que se atentem para esse detalhe, tá? Então, ó, eu quero o oitavo termo, eu escrevo aqui de forma abreviada, ó. Lembrando que esse expoente é uma unidade menor do que o valor de N. Faço as devidas substituições, calculo a potência e depois calculo o produto, certo? Em uma PG, temos que o primeiro termo equivale a 4 e a razão é igual a 3. Determine o oitavo termo. Aqui a gente já viu agorinha o oitavo termo, né? Oitavo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada à sétima potência. Primeiro termo, o problema disse que é 4. A razão, ele disse que é 3. Então, 3 elevado à sétima dá 2.187 vezes 4. E aí vai dar 8.748. Como aqui a gente usa muito a potência, alguns valores ficam muito alto por causa da potência, né? Então, em alguns casos, a gente não vai nem calcular a potência, porque é um valor muito grande.
Então, aí a gente deixa em forma de potência quando acontecerem, né, essas situações. Beleza? Aí, aqui vem agora para a interpolação geométrica. Depois eu vou mostrar mais exemplos, tá, gente? Aplicando essa fórmula do termo geral, mas é porque aqui só tinha esses dois mesmo, mas eu vou colocar mais exemplos depois. A interpolação, nós já estudamos lá em progressão aritmética que interpolar é inserir meios aritméticos entre dois extremos dados, que no caso esses extremos são primeiro e último termo. Então, aí nós vamos inserir meios geométricos, no caso agora, como a gente está falando de PG, que é progressão geométrica, então nós vamos inserir meios geométricos entre dois termos, de forma que a sequência permaneça sendo uma PG. Tá? Então, olha aqui, ó. Interpole dois meios geométricos entre 5 e 40. Então, eu só vou interpolar dois meios. Quantos termos vai ter, então, essa PG? 4, né? Porque eu tenho os extremos, que são 2, e eu vou inserir dois meios. Então, ficam 4 termos. O primeiro termo é um dos extremos, que é o 5, e o último termo, que é o quarto, é esse valor aí, é o segundo extremo, que é o 40. Tá? Então, olha só. Primeiro termo é 5, quarto termo é 40. Então, tá aqui. Número de termos. Nós precisamos descobrir a razão. Depois que a gente descobrir a razão, aí sim a gente consegue interpolar os meios. Então, nós vamos aqui fazer a substituição. A N é 40, que é o quarto termo. Primeiro termo é 5. A razão aqui vai ficar, ó, 4 menos 1, que dá 3, né? Porque N é 4. Então, 4 menos 1, 3. Esse 5 aqui, que está multiplicando a razão, a gente passa ele para o outro lado dividindo. Então, fica 40 dividido por 5, que vai dar 8. Agora, a operação inversa da potência. Aqui está Q elevado ao cubo, então passa para o outro lado raiz cúbica. Se fosse um 2, seria raiz quadrada. Se fosse um 4, seria raiz quarta. Então, como se trata de um 3, então é a raiz cúbica de 8. E aí, a raiz cúbica de 8 é 2. Se você fatorar o 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. A forma fatorada do 8 é 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Bom, aí a gente escreve os termos. Aqui ele não mostrou, né? Mas aí, quais seriam os termos dessa progressão? Você ia pegar, o primeiro termo é 5, aí 5 vezes 2, 10, segundo termo é 10, aí 10 vezes 2, 20, terceiro termo é 20, 20 vezes 2 é o 40, que é aqui o último termo, tá? Então, para interpolar meios, é esse processo aqui. Vamos lá, meu povo, fazer aqui 4 exemplos, tá? Da aplicação da fórmula do termo geral da PG, para ver se fica mais fácil o entendimento. Eu vim fazer no canetão. Então, aqui, olha, determinar o nono termo da PG. Nono termo, então vamos ver os elementos. Nono termo, N é 9. Primeiro termo, 81. A razão, eu vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. 27 dividido por 81. Aqui dá pra gente simplificar por 27. Então, a razão aqui é 1/3. Aí a gente não sabe o valor de AN, né? Que é o nono termo que nós vamos procurar. Então, A9 vai ser igual
A1 vezes a razão. Aqui em cima você já sabe que é 9 menos 1. Então, é 8. A9 vai ser igual. O primeiro termo aqui, ó, 81, vezes a razão, 1/3, elevado à oitava. Essa potência, gente, ela é muito grande, né? Nós não vamos calcular. Mas existem artifícios para ela ficar menor e a gente chegar na resposta. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 81. Olha. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Aqui ficou 3 elevado à quarta. Então, eu escrevo aqui, ó, A9 vai ser igual a 3 elevado à quarta vezes 1/3 à oitava. Lembram das propriedades de potência de mesma base? Que tem lá a multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, né? Que a gente conserva a base, somos expoente, conserva a base, subtrai os expoentes e assim por diante. Então, nós vamos transformar essa multiplicação aqui para uma potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Esse 3 aqui, eu quero que fique 1/3. Então, para ficar 1/3, eu vou inverter essa base. Quando eu inverter essa base, eu vou trocar o sinal desse expoente. Lembram que eu falei que você precisa lembrar das propriedades de potência, lembrar de potenciação? É por isso, porque aqui geralmente vai cair numa potência. Então, eu inverti, ó. O inverso de 3 é 1/3. O expoente que era positivo fica agora negativo. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui 8 menos 4 vai dar 4. Agora, aqui dá pra gente calcular essa potência. 1 elevado à quarta é 1 e 3 elevado à quarta é 81. Então, o nono termo dessa potência é 1/81 avos. Ok? Nem sempre vai precisar fazer isso, mas quando houver a possibilidade, você faz. Vamos aqui para o segundo exemplo. Determine o primeiro termo da PG em que A6 é 96 e a razão é 2. Olha, se eu tenho A6 vai ser igual a 1 vezes Q elevado à quinta. Porque aqui o expoente é uma unidade menor do que o índice. Aí, no lugar de A6, eu vou colocar o valor dele, 96. Igual a A1, que eu quero descobrir. A razão é 2. Então, 2 à quinta. Agora, eu calculo essa potência. Repito. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Agora, esse 32 que está aqui multiplicando, eu passo ele dividindo. E aí, 96 dividido por 32 vai dar 3. Tá? Esse aí é o primeiro termo da nossa PG. Essa já foi bem mais simples, né? Muito mais simples de resolver. Exemplo 3 agora. Essa aqui também nós vamos precisar das propriedades de potência para resolver, ó. Determine o número de termos dessa PG. Então, aqui, o que eu tenho nessa PG? Eu tenho o primeiro termo menos 1. Eu tenho o último termo, menos 512.
eu tenho a razão, sim ou não? Ó, menos 2 dividido por menos 1. A razão é 2. E eu quero descobrir N. Aqui eu vou colocar a fórmula completa. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos lá. A N é menos 512. A 1 é menos 1. A razão é 2 elevado a N menos 1. Eu vou pegar aqui, ó, eu não posso efetuar essa multiplicação, tá, gente? Porque aqui eu tenho uma potência, aqui não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1, passar ele para o outro lado, dividindo. E desse lado vai ficar só 2 elevado a N menos 1. Menos por menos dá mais, então fica 512 igual a 2 elevado a N menos 1. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que escrever isso aqui em forma de igualdade de potência de mesma base. Então, eu vou fatorar o 512. Colocar aqui para vocês lembrarem, ó. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui o 2 está se repetindo 3, 6, 9 vezes. Então, no lugar de 512, eu coloco 2 a nona. Igual, aí aqui eu repito, 2 elevado a N menos 1. Aí, as propriedades de potência diz que quando eu tenho uma igualdade de potência de mesma base, eu posso cancelar as bases e fico só com os expoentes. Então, N menos 1 vai ser igual a 9. Agora, esse menos 1 passa para o segundo membro trocando o sinal. E aí, o valor de N será 10. Então, essa minha PG, ela tem 10 termos. Tá? E o último exemplo. Determine X na sequência de modo que forme nessa ordem uma PG. Se forma nessa ordem uma PG, aqui é primeiro termo, aqui é segundo termo e aqui é terceiro. Se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado se eu dividir o terceiro pelo segundo. Por quê? Porque isso aqui vai me dar a razão da minha PG. Tá? Vai me dar a razão. Segundo termo dividido pelo primeiro é a razão. Terceiro termo dividido pelo segundo também é a razão. Então, aqui eu faço agora a substituição. Segundo termo é X. Primeiro termo é 8. Terceiro termo é 2. Segundo termo é X. Propriedade aqui, produto dos meios vezes extremo, propriedade fundamental das proporções. X ao quadrado vai ser igual a 16. X vezes X, 8 vezes 2. Operação inversa da potência, mais ou menos raiz quadrada de 16. X vai ser igual a mais ou menos 4. Como o problema não diz se é uma PG decrescente ou alternante, então eu uso os dois valores. Minha PG pode ser 8, 4 e 2, decrescente, ou pode ser 8, menos 4 e 2, alternante. Beleza? Vamos agora praticar com o exercício. Beijos!